Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola, mais um vídeo de um giro das notícias da semana, de jogos que aconteceram nos campeonatos estaduais. E nessa primeira edição desse momento da Champions pré-oitavas de final, então tivemos os jogos de ida dos playoffs de repescagem, digamos assim. Tivemos esses jogos para a gente comentar e tivemos mais movimentações no mercado de transferências do futebol brasileiro que tá pegando fogo. Então, vamos começar falando de Campeonato Paulista, que teve um jogo da primeira rodada que foi adiado por causa que o São Paulo estava lá nos Estados Unidos jogando FC Series contra Flamengo, contra Cruzeiro também, né? E teve o jogo contra a Inter de Limeira que não tinha acontecido lá no começo do campeonato e agora aconteceu. E aí ficou no 0-0. A Inter de Limeira chegou a ter um jogador expulso. O São Paulo teve volume. A Inter de Limeira é um time que se defende mal, produz quase nada também no ataque. Foi assim no jogo, como foi contra o Palmeiras, que eu vou falar mais à frente, no 3-0, que aconteceu na quinta-feira. Mas o São Paulo, diferente do Palmeiras, não conseguiu botar a bola para dentro de jeito nenhum e ficou no 0-0. Outro jogo que ficou no 0-0 de time da Série A contra um time inferior foi o Vasco. O Vasco contra o Sampaio Corrêa. Mas só antes de passar para o Vasco, deixa só eu falar aqui a situação do time do São Paulo e do time da Inter de Limeira na tabela. Lembrando, eles já jogaram mais uma vez, porque esse jogo é adiado e eles jogaram de novo na quinta, mas o São Paulo tem 15 pontos nesse momento e é o primeiro colocado do grupo C, tá bem aí à frente do Noroeste, que é o terceiro colocado, que poderia passar aí para a próxima fase. E a Inter de Limeira está em quarto lugar do grupo A e tem aí mais 3 jogos, então tem 12 pontos a conquistar, pode ainda matematicamente para chegar no Mirassol, mas isso não vai acontecer. A briga da Inter de Limeira, na verdade, é contra o rebaixamento ali, né? Com Água Santa, com o Velo Clube, todos têm 6 pontos. Esses times estão brigando para ver quem cai ou quem não cai para a Série A2. O Sampaio Corrêa e o Vasco também ficaram no 0-0 pelo Campeonato Carioca. Um jogo que decepciona para o torcedor vascaíno, depois de uma derrota no Clássico para o Fluminense. E com isso, cada um dos times só um ponto. O Paulo Henrique foi um destaque aí do time do Vasco, mas o Vasco que era um grande que estava ali em primeiro lugar, depois foi ultrapassado pelo Flamengo, agora já caiu para terceiro, ultrapassado também pelo Volta Redonda, tem 14 pontos. O Sampaio Corrêa é o quarto, tem 13 pontos. Os dois estão indo nesse momento para a fase de mata-mata, né? Nesse momento, semifinal seria entre Vasco e Volta Redonda, a outra entre Sampaio Corrêa e Flamengo. Mas um resultado ruim para o time do Vasco. Na terça-feira, no Brasil, no Campeonato Paulista, mais um resultado decepcionante de time de Série A. O Red Bull Bragantino perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. O gol do Leandro Maciel, que foi o melhor jogador em campo para o time do Botafogo de Ribeirão Preto. O Red Bull Bragantino, mais uma vez começando o ano bem mais ou menos. O Botafogo chega a 10 pontos com essa vitória. Se afasta um pouco ali dos 3 times que eu falei, né, que estão brigando para não cair, mas não deve chegar próximo do Mirassol, que tem 16 pontos e é o primeiro time se classificando no grupo A. O grupo B, o Red Bull Bragantino é a lanterna, tá? No grupo que tem 2 times de Série A, o Santos e o Red Bull Bragantino, quem tá passando é Guarani e Portuguesa. O Red Bull Bragantino tem 8 pontos e tá só 2 pontos à frente de Inter de Limeira, Velo Clube e Portuguesa, né? São os times... Portuguesa não, Portuguesa tá com 10. Velo Clube e Água Santa. Água Santa. São os times aí com 6 pontos que estão brigando para não cair. Red Bull Bragantino correndo riscos nesse Campeonato Paulista, nessa primeira fase. Podemos ter vários times de Série A ficando fora do mata-mata. Mas indo agora para o Rio Grande do Sul, goleada do Grêmio mais uma, né? Tá empilhando goleadas o time do Grêmio nesse campeonato gaúcho. Encaixou bem aí com o Quinteiros. E no primeiro tempo já estava 3-0, com um gol do Gustavo Martins com assistência do Miguel Gonçalves, 2 gols do Bright White com assistência de Edenilson. No segundo tempo ainda teve 2 do Pavon, né? Um do Pavon e ali aos pouco menos que 20 minutos do segundo tempo, e depois, no finalzinho, ele recebeu a assistência do Cristaldo e fez o 5º gol.
jogo aí de domínio do Grêmio, quase 10 finalizações a mais do que o, o time do Pelotas, e com isso chega a 14 pontos. Lidera o grupo A, vai se classificando. O Pelotas está em último lugar do grupo B, com 6 pontos. No campeonato da Copa do Nordeste, no caso, tivemos 2 jogos de times da Série A, 3 jogos de times da Série A na terça-feira. Vitória 2-1 para cima do Ferroviário. Gols do Baralhas, depois do Gustavo, que não quer ser mais chamado de Mosquito, né? E o Alanzinho diminuiu para o Ferroviário, mas já estava ali com a derrota bem sacramentada. O Gabriel Baralhas foi muito bem no jogo, um reforço aí do Vitória para esse ano, que lidera o seu grupo A do campeonato aí da Copa do Nordeste, com 7 pontos. O Ferroviário é o lanterna, com só um pontinho. Tá mal demais o Ferroviário na Lampions League. O Altos venceu o Fortaleza por 2-1. Esse resultado bem surpreendente. O Davi Luiz e o Ávila estavam de titulares na dupla de zaga, né? A dupla que eu acho que tendem a virar a dupla de zaga titular do Fortaleza, mas neste jogo mostraram porque ainda não são. Não se encaixaram de fato ainda. O Davi Luiz ficou no chão para um gol do Rodrigão, né? No gol que foi o da virada, porque o Fortaleza abriu o placar no começo do segundo tempo com o Zé Wellington recebendo a assistência do Breno Lopes. O Lucas Reis fez 1-1 e o Cleiton Padilha deixou o Davi Luiz no chão e tocou para o Rodrigão fazer 2-1. Vitória do Altos, que encosta no Fortaleza, ficar 2 pontos do Fortaleza nesse momento. O Altos é o quarto colocado com 4 pontos no grupo A. O Fortaleza é o vice-líder com 6 pontos a 1 do líder aí, Vitória. Quem também está com 6 pontos e a um ponto do líder Vitória é o Sport, que esse sim venceu o jogo contra o Souza. 2-1 para o Sport contra o Dino. Saiu na frente com o Lene Lobato, mas foi com emoção. No comecinho, o Lene Lobato fez 1-0 com a assistência do Lucas Lima. No segundo tempo, o Diego Ceará empatou também no comecinho. Mas só nos acréscimos, Rodrigo Atencio, reforço do time nessa temporada, recebeu assistência do Chico e fez 2-1 para o Sport, como eu disse, chegou a 6 pontos ao terceiro colocado do grupo A. E da Lampions para Champions, o jogo de mais cedo foi o duelo de franceses, Brest e PSG. O jogo até teve sua cota, Donnarumma querendo dar emoção no comecinho, que ele quase entrega o gol, a bola bate na cabeça do atacante do Brest, a Jorque, e entra, mas foi para fora. Mas o fato é que o Paris Saint-Germain dominou o jogo, como se fosse um jogo da Ligue 1, e venceu por 3-0. Uma grande vitória, uma grande atuação do Dembélé, que fez 2 gols. O Vitinha fez 1-0 de pênalti, né? Com um pênalti em cima do Dembélé, inclusive. Então foi, de fato, o jogador mais determinante desse jogo, né? O Dembélé, 3-0 para o time do Paris Saint-Germain, que encaminha sua vaga nas oitavas de final. Mais tarde teve Juventus 2, PSV 1. O único time na terça-feira que venceu jogando em casa. Abriu o placar com Aston McKennie, depois sofreu um empate com o Ivan Perisic, aquele que está no PSV, empatou o jogo no começo do segundo tempo, e o Samuel Mbangula decretou aí a vitória para a Juventus 2-1, vai jogar por um empate na Holanda. O jogo mais aguardado dessa fase é Manchester City e Real Madrid. Um jogo em que o Real Madrid venceu por 3-2, um jogo em que foi no Etihad Stadium, então o Real Madrid tem a vantagem de poder jogar por empate no Santiago Bernabéu. Não vai precisar daquelas viradas loucas, a não ser que o City comece muito bem abrindo vantagem lá na Espanha. Como foi nesse jogo, né? O Haaland fez um gol cedo, depois, no segundo tempo, o Mbappé fez um gol horroroso. Ele saiu bem ali, né? Em profundidade, atacou a área bem, deu um voleio que poderia ser bonito, mas a bola bateu na canela dele, né? Mas o que importa é que a bola entrou, o Ederson ficou parado e foi gol do Kylian Mbappé. Só que já aos 35 do segundo tempo,
teve pênalti para o time do Manchester City. E o Erling Haaland marcou 2-1 de novo, né? Ele que estava tão criticado nas últimas temporadas por sumir contra o Real Madrid, fez 2 dessa vez. Então, a parte dele, o Haaland fez. Só que no finalzinho veio aquele imparável Real Madrid da Champions com Brahim Dias, num bate-rebate dentro da área, ele consegue pegar o rebote, botar para dentro e empatar o jogo. E Jude Bellingham pegando também um rebote. No caso, o rebote não, a sobra ali da bola do Vinícius Júnior, que finalizou errado. Ele que foi bem demais, né? Acabou contando como assistência a finalização errada dele, mas ele tentou chutar no gol. O fato é que ele foi bem demais, ganhando na velocidade. Naquela jogada contra o Rico Lewis, o Vinícius Júnior foi eleito melhor jogador em campo e foi o grande assunto do jogo, porque o Real Madrid chegou sob muitas provocações. O Vinícius Júnior chegou sob muitas provocações no Etihad Stadium, com imagem do Rodri beijando a bola de ouro na entrada do vestiário, e foto tirada e postada no Instagram, que depois foi apagada. E aí o Bandeirão com Para de Chorar, com a imagem também do Rodri beijando a bola de ouro. E aí o Vinícius Júnior foi o melhor jogador em campo, provocou também, mostrando o patch de 15 Champions na camisa do Real Madrid. E aí o Rodri veio, ele sim chorar, tá? O Rodri que foi o chorão da história, o Rodri veio entre, mas não, o Vinícius Júnior provocou desrespeito à instituição. Ai, te lascar, mano. O teu time botou um bandeirão mandando ele parar de chorar e ele não pode responder, depois de ter sido melhor em campo, no campo, como ele foi o melhor do mundo no campo na temporada passada, e eles entregaram a bola de ouro errada para ti, e a torcida tava usando para provocar ele. E que tu deu ok, tu achou legal lá na arquibancada, porque teve essa imagem. Então, o Vinícius Júnior provocar com as 15 Champions é desrespeito, mas provocarem ele com a tua bola de ouro injusta, não. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Era mais legal quando tu era só um volante muito bom, que não abria muita boca, que ninguém se importava muito, ninguém ligava muito com as declarações. A bola de ouro, além de ter sido uma injustiça, deu voz ao Rodri, que ninguém queria ouvir. Era melhor quando ninguém ouvia o Rodri. Porque desde que ele abriu a boca, poucas vezes saiu algo que preste dali. E é isso. Se tu tá achando ruim as 15 Champions na camisa do Real Madrid, vai lá e ganha 15 Champions hoje. Ganha 15 Champions. Mas, pelo visto, o Manchester só tem uma para mostrar, né? Assim, valia mais a pena mostrar a Champions, porque a Champions foi justa. Metendo 4 no Real Madrid, inclusive. E com o Rodri sendo bom demais. Fazendo gol, se eu não me engano, né? Mostra a Champions, pelo menos. Tem 15 do outro lado, mas mostra a Champions. A Champions, pelo menos, foi justa, diferente da bola de ouro, que simplesmente ignoraram o que aconteceu no campo para entregar para o Rodrigo. Mas o Vinícius Júnior foi o melhor jogador em campo, o Real Madrid foi o melhor time em campo e sai com a vantagem no Etihad Stadium e vai jogar para um empate no Santiago Bernabéu. O Borussia Dortmund também vai ter uma boa vantagem para jogar em casa, mas uma vantagem bem melhor, porque meteu uma goleada dentro do José do José Alvalade em Lisboa, né, contra o Sporting 3-0, um gol aí do Pascal Gross, um gol do Adeyemi, um gol do Guirassy. E o Brandt teve 2 assistências, foi bem demais também no jogo. O time do Borussia Dortmund com Niko Kovac sendo o seu novo técnico, ele que foi assim, foi campeão no Bayern de Munique, mas, né, não deixa muita saudade, eu acho, lá. Teve aí uma passagem depois no Wolfsburg, teve passagem no Mônaco também, mas agora tá no time do Borussia Dortmund e melhora, parece, em relação
ao anterior Nuri Sahin, pelo menos, né? 3-0, uma boa vantagem, deve estar nas oitavas de final da Champions, ou talvez campeão, Borussia Dortmund, né? Na quarta-feira, vamos voltar primeiro para o Brasil, com o Campeonato Paulista, com o Mirassol e Ponte Preta, 2-1, vitória da Ponte Preta, realmente o Mirassol aí decepcionou também, por ser o time da Série A, a Ponte Preta venceu um time de Série A nessa rodada, com gol do Jean Dias, depois o Emerson Santos fez contra, empatou para o Mirassol, mas ainda nos acréscimos o Dudu fez o gol da Ponte Preta, que deu a vitória para a Macaca. 2-1, o Mirassol segue se classificando no grupo A com 16 pontos, 6 de vantagem ainda para o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O grupo do Corinthians não deve alcançar o Corinthians nem a pau ali na liderança, mas o Mirassol está ali se classificando. A Ponte Preta também está se classificando no grupo do Palmeiras. Grande campanha da Ponte Preta, tá? Segunda colocada está a 1 ponto da liderança do São Bernardo, que tem 19 pontos, a Ponte Preta tem 18 e o Palmeiras está ali com 16, sendo eliminado nesse momento. E essa vitória aí para cima do Mirassol é fundamental para isso, né? E falamos em Corinthians, vamos falar da vitória do Corinthians para cima do Santos no Clássico, o jogo, um dos jogos mais aguardados essa semana, se não foi o mais aguardado, né? Principalmente pelo duelo Memphis e Neymar. Os dois foram titulares, mas os destaques mesmo não foram nenhum nem outro nos times, né? A estrela ali, por mais que tenha tido a assistência do Memphis no segundo gol dele, foi o Yuri Alberto, e o primeiro gol foi também do Yuri Alberto, mas com assistência do José Martínez, 2-0 já no primeiro tempo para o time do Corinthians, que voltou de suspensão pelaquela expulsão no outro clássico, né, no derby contra o Palmeiras. E no segundo tempo, o Guilherme conseguiu diminuir com a assistência do Gonçalo Escobar. Neymar deu uma cansada ali no segundo tempo, foi substituído. E com isso perde o Santos. O Santos de Neymar conhece sua primeira derrota antes da sua primeira vitória. O time realmente vem mal, teve mais posse de bola, teve mais finalizações até, né? Mas não conseguiu aí um bom resultado. O time do Santos, que pressionou no final, mas não teve jeito. O Corinthians chega a 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota no Campeonato Paulista, e o Santos fica com 9. E é engraçado, porque o Santos está sendo eliminado num grupo que tem o Guarani, líder com 11 pontos, a Portuguesa, vice-líder com 10 pontos, enquanto o Palmeiras está eliminado com 16 pontos no outro grupo, né? Com o São Bernardo com 19 e a Ponte Preta com 18. Esse regulamento do Campeonato Paulista, alguns gostam, alguns não, mas o fato é que o Santos e o Palmeiras estão sendo eliminados nesse momento. Na sequência, vamos continuar falando de campeonato estadual, vamos falar de clássico também. Agora, no Rio de Janeiro, Flamengo 1-0 para cima do Botafogo, mais uma vitória do Flamengo para cima do Botafogo no ano, gol do Léo Ortiz. E o time do Botafogo vai aí ficando com poucas chances de classificação. Nem tão poucas assim, porque a distância é só de 1 ponto, mas está em 8º lugar para chegar até em 4º, né? Muita gente para ultrapassar. O Botafogo começa o ano sem nada pronto, enquanto o Flamengo vai continuando um bom trabalho que começou no ano passado com o Felipe Luiz, chega a 17 pontos, é o líder do Campeonato Carioca. O Botafogo é o 8º colocado com 12 pontos e teve briga no final, né? O Barbosa arranjando treta, clássicos aí no futebol brasileiro costumam ter isso, mas não é muito legal. O fato é que o Flamengo venceu por 1-0 no campo e é o líder do Campeonato Carioca. No Campeonato Gaúcho, Avenida 1, Juventude 1. Resultado ruim do Juventude, que levou um gol do Calito de pênalti no começo, e o Eric Farias diminuiu no segundo tempo. Teve mais de 70% de posse de bola, Juventude, mas não teve jeito, 18 finalizações a 8. O time do Juventude empatou com a Avenida, que está zerado em vitórias. Assim, resultado completamente
trágico, é o segundo ponto do time do Avenida no campeonato. É o lanterna do grupo A, o grupo do Grêmio. O Juventude continua aí na liderança do grupo C, com 16 pontos, é o primeiro empate do time no campeonato. Teve uma derrota já, mas é o primeiro empate, 5 vitórias, uma derrota e um empate, 16 pontos, lidera o grupo C com uma boa vantagem para o Monson, que é o vice-líder. O Internacional não decepcionou, fez 3-1 no São Luís, saiu vencendo com o gol do Vitinho, levou um empate do São Luís com o gol do Rafael Goiano recebendo a assistência do Mateuzinho, depois o Borré deu assistência para o Ener Valência e o Ener Valência deu assistência para o Wanderson. No segundo tempo, o Internacional construiu sua vitória, chega a 17 pontos, ainda invicto nessa primeira fase de campeonato gaúcho. O São Luís tem 6 pontos, é o lanterna do grupo do Juventude, o grupo C. Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu por 3-0 o Itabirito, gols do Coelho, que vem bem, né? Uma boa contratação do time do Atlético Mineiro nessa temporada, um do Hulk de pênalti, um do Daverson dos acréscimos, goleada aí como tinha que ser. O Atlético Mineiro chega a 16 pontos, lidera o grupo A, empatado ali com a Tombense, mas só um ponto de vantagem para o Betim, que é o terceiro colocado. O Itabirito é o lanterna do grupo B, o grupo do América, com 8 pontos, o Itabirito. O Cruzeiro perdeu para o Democrata, de Governador Valadares, né? O Luan fez 1-0, no caso não, o Bolassi fez 1-0 para o Cruzeiro, bem cedo o Luan diminuiu, no caso empatou, e teve virada com Antônio Júnior recebendo a assistência do Luquinhas no segundo tempo. O Democrata vence o Cruzeiro, grande vitória do Democrata, que vai encostando ali no Atlético e no América, que são o primeiro e segundo colocados do grupo B, para tentar sonhar com vaga no caso, para ficar próximo ali, porque no caso eu acho que o Campeonato Mineiro já definiu, né? Ou não, ainda tem mais rodadas, vamos só conferir aqui. Já está definida as semifinais, vai ter aí o Atlético Mineiro contra a Tombense e o Cruzeiro contra o América, mas se tivesse mais um tempinho, o Democrata podia brigar contra o América para buscar essa vaga. O Cruzeiro se classificou com 11 pontos, assim. O Democrata teve os mesmos 11 pontos em outro grupo, é aquele mesmo papo do Campeonato Paulista, né? Mas perde na última rodada. Se o Pouso Alegre tivesse uma vitória a mais, teria aí tido um pouco mais de briga, pelo menos. Os dois teriam que ir para os critérios de desempate. No campeonato Copa do Nordeste, mais 2 jogos de times da Série A na quarta-feira. Bahia 5-1 para cima da América de Natal, o melhor time aí nessa rodada da Copa do Nordeste, com certeza. Lúcio Rodrigues, Ademir, 2 do Eric Puga e 1 do Everaldo. E o time do América de Natal diminuiu com o Henrique César, mas foi um passeio do Bahia, como tinha que ser, mais de 70% de posse de bola, 19 finalizações contra 1, não sofreu como não tinha que sofrer. O Bahia chega a 7 pontos para cima aí do grupo B. O América de Natal tem 4, mesmo número de Confiança, de Ceará, que estão no G4, de Náutico também. Então tá ali próximo, né? Tá todo mundo embolado nesse começo de Copa do Nordeste. O fato é que o Bahia passou o carro, tem 9 gols já nessa primeira fase em 3 jogos, média de 3 por jogo, e o Eric Puga se destacando, né? O Lúcio Rodrigues também, mas pelo Eric Puga será novidade, né? 2 gols e contando, né? Porque já teve outros em outros jogos, tá bem demais. O Puga se adaptou no novo clube. E o Ceará decepcionou com um empate com Confiança, teve volume, o torcedor criticou muito mais uma vez a falta de um centroavante, que talvez se tivesse um centroavante, um goleador de fato, teria ele botado mais bolas para dentro e o time tivesse ganhado do Confiança, porque realmente teve muito mais volume no primeiro tempo como um todo mesmo, e aí sofreu o gol no finalzinho do Luiz Otávio, nos acréscimos, mas já no começo do segundo tempo o Ailon diminuiu. Mas não teve jeito, o Ceará soma só 1 ponto, mesmo com 22 finalizações, soma só 1 ponto e fica na 4ª colocação, atrás do Confiança, que tem um gol a mais marcado na competição, os mesmos 4 pontos.
E voltando mais uma vez de Lampions para Champions, o Clube Bruges venceu por 2-1 a Atalanta, um resultado surpreendente, a Atalanta era a favorita, mas o Clube Bruges foi bem demais no jogo. Foi um jogo que o clube belga teve o Van Aken anulado, a Atalanta conseguiu anular o Van Aken com a marcação individual do De Roon. Isso me lembrou, inclusive, o Super Bowl. Vai parecer meio viagem o que eu vou falar aqui, mas o Van Aken era meio que o jogador mais perigoso do time do Clube Bruges, como o Saquon Barkley era o jogador mais perigoso do time do Philadelphia Eagles. E o Kansas City Chiefs conseguiu anular completamente o Saquon Barkley. Completamente é forte, mas enfim, conseguiu atrapalhar. O Saquon Barkley não fez um jogo, o Saquon Barkley não fez um grande jogo no Super Bowl. E o Philadelphia Eagles mesmo assim amassou o Kansas City Chiefs, porque todo o resto foi completamente superior, completamente dominante, completamente um passeio mesmo, né? Pra cima do Kansas City Chiefs. E foi campeão. A Atalanta conseguiu anular o Van Aken, de certa forma, mas pelos lados, por exemplo, o Taube e o Tsolis passaram com a maior facilidade do mundo para cima do Belanova, do Jim City, do Rien, que cometeu pênalti também no final e deu a vitória quando a Atalanta já estava até com um volume de jogo mais interessante para tentar uma vitória não merecida, que seria. O Porsche também ficou para trás toda hora do Taube, né? Inclusive no lance do primeiro gol, que ele dá assistência para o Jutla no começo do jogo. O Pasalic consegue um gol no final do primeiro tempo, de cabeça. Inclusive, a Atalanta ficou muito nessa de cruzamento, que tudo bem, é a característica do time, é verdade. Mas parecia não ter outras soluções além disso. E quando o Zappacosta acertou, até que foi bem, conseguiu o gol com o Pasalic e outras chances de perigo. Mas ele errou muito também. Então, meio que era isso. O Zappacosta teve que toda hora ficar cruzando bola na área e eu repito, a Atalanta faz isso com frequência, mas geralmente tem uma efetividade melhor nessa jogada e tem outras soluções além disso. Então, foi um jogo pobre ofensivamente da Atalanta e fraco defensivamente também. Mas só que no segundo tempo, do meio para o final do segundo tempo, principalmente, inclusive o Quadrado, né, que entra no lugar do Belanova, começa a fazer isso pelo lado direito também, o mesmo que o Zappacosta estava fazendo pelo lado esquerdo, já que o Belanova fez nada no jogo. E o Bruges foi começando a cansar e começando a se defender mais mesmo, para tentar conseguir um empate e sonhar com alguma coisa lá em Bergamo. Só que teve contra-ataque e de pênalti nos acréscimos, quando o Rien cometeu o pênalti, o Gustavo Nilsson bateu bem e deu a vitória merecida para o Clube Bruges. Esse pênalti parece que foram os deuses do futebol dizendo: não, vai ter que vencer em casa a Atalanta e com mais de um gol se não quiser ir para a prorrogação, porque não mereceu ir para Bergamo dependendo de uma vitória simples para ir para as oitavas, não. A Atalanta foi mal nesse jogo, o Clube Bruges fez um grande jogo taticamente e tecnicamente, como eu disse, vários jogadores foram muito bem, principalmente o Tsolis e o Taube, e venceu merecidamente o time do Clube Bruges para cima aí da Atalanta. O Benfica venceu por 1-0 o Mônaco, gol do Pavlidis. O Pavlidis, né, que tá fazendo muito gol nessa Champions, e abriu o placar no comecinho do segundo tempo contra o Mônaco lá em Mônaco, e logo depois o Al-Musrati foi expulso, deixando o time do Mônaco em uma péssima condição, já perdendo por 1-0 com 1 a menos. Agora vai ter que ir atrás da virada em Lisboa. O Bayern de Munique venceu na Escócia o Celtic, já no primeiro jogo, o Bayern constrói sua vantagem e o Michael Olise fez 1-0 no final do primeiro tempo, já pouco tempo depois, né, digamos assim, só durando o intervalo e voltando, o Joshua Kimmich deu uma assistência para o Harry Kane, teve um pênalti anulado pelo VAR para o Celtic, 6 minutos depois,
E no final, ainda, o Celtic manteve a chama viva, com um gol do Maeda. Né? Um gol completamente asiático, assistência do Yang Hyun-jun, com o gol do Daisen Maeda. Mas o Celtic não deve conseguir uma vitória em Munique, por isso provavelmente teremos Bayern de Munique nas oitavas de final, sim. E quem decepcionou na quarta-feira foi o Milan, que sofreu o gol do brasileiro Igor Paixão, com assistência do Smal, aos 3 minutos de jogo. Na Holanda, em casa, o Feyenoord fez a parte dele. Agora vai ter que segurar esse resultado em Milão, no jogo de volta, mas podemos ter uma surpresa aí do Feyenoord nas oitavas de final, deixando para trás o time do Milan, que até tentou, mas foi um jogo equilibrado, com 12 finalizações para o Milan, 11 para o time do Feyenoord. O Feyenoord teve mais volume, até um pouco menos da metade do segundo tempo, quando foi a partir daí o Milan naturalmente começou a tentar pressionar mais, né, desesperadamente atrás do gol. Mas Igor Paixão sendo decisivo para o time do Feyenoord. Na quinta-feira, o Palmeiras venceu por 3-0 a Inter de Limeira. Se não conseguisse essa vitória, ficaria muitíssimo complicada. Nesse momento está complicada a situação do Palmeiras. Se não vencesse a Inter de Limeira, ficaria complicadíssima. Vai ter clássico no final de semana contra o São Paulo, que empatou com o Velo Clube em 3-3. São Paulo vem de resultados bem ruins, né? Inclusive empatando contra esses times que estão ali embaixo, que são a Inter de Limeira e o Velo Clube. O time começou bem com o Luciano, mas logo depois o Silas empatou. O Luciano ainda no primeiro tempo fez 2-1. O Daniel Amorim empatou. O André Silva fez 3-2 e cedeu o empate pela terceira vez o São Paulo com o gol do Jefferson Nem nos acréscimos. 3-3, tudo igual. O São Paulo, então, chegando a 15 pontos, segue liderando o grupo C e com uma situação até confortável, mas consequência ruim de resultados. O clube chega a 6 pontos e nesse momento fica ali naquele bolo para brigar para não cair. Curiosidade que o Velo Clube pela primeira vez viajou de avião na sua história, né, já que o jogo foi em Brasília. E conseguiu um bom resultado contra o São Paulo, né? Dando mais detalhes sobre o jogo do Palmeiras, porque eu inclusive comentei no Dimensão Esportiva, foi um jogo em que a Inter de Limeira mais uma vez foi frágil defensivamente, mais uma vez foi muito pobre ofensivamente, praticamente só teve jogadas ofensivas depois que o lateral, o ala pela direita, no caso, Felipe Albuquerque, teve que sair por lesão no meio do primeiro tempo para a entrada do JP Galvão, que pareceu ser o jogador mais lúcido com a bola no pé. Mas ainda assim, ele trabalhava ali pelo lado direito. Era um jogo do time da Inter que dependia muito de aproximação, de toques curtos pelos lados, mas essa bola geralmente ficava ali pelo lado mesmo, não entrava na área com muito perigo, pelo menos. E o Palmeiras, por outro lado, jogando com bolas longas quando tinha a saída de bola. Inclusive, o primeiro gol sai assim, com a bola longa do Gustavo Gomes, que completamente quebra a defesa da Inter de Limeira. O Alisson Dutra, inclusive, perde no corpo horrorosamente pro Flaco Lopes, e aí abre o espaço para o Maurício sair cara a cara com o Igor Gabriel, que estava adiantado e sofre o gol por cobertura. O Palmeiras segue em cima, a Inter de Limeira segue tentando nessas jogadas que não dão em nada pelo lado direito, principalmente, com o JP Galvão, e deixando claro, não por falta de qualidade do JP Galvão. O JP Galvão começava bem as jogadas, mas não chegava em lugar nenhum pela sequência do time não fazer nada. Mas ainda no final do primeiro tempo, Rafael Veiga dá um cruzamento no escanteio que vai muito forte, a zaga desvia, e aí a bola vai para o outro lado no escanteio, ele cruza de novo, agora vindo do lado esquerdo, e o Flaco Lopes sobe sozinho no meio da defesa da Inter de Limeira e faz de cabeça. No segundo tempo, o time da Inter mexe taticamente, quebra ali a defesa com 3 zagueiros, tira o Alisson Dutra, coloca um centroavante Rafael Silva, passa a jogar no 4-2-3-1, centraliza um pouco mais o Albano
que é um dos jogadores mais técnicos desse time, que quando pegou na bola, até foi lúcido um pouco também, só que ele pegou pouco na bola, diferente de JP Galvão, que pegou mais proporcionalmente ao time da Inter de Limeira, né? Porque se for comparar com o time do Palmeiras, não pegou nada. Mas o fato é que a Inter de Limeira teve um pouco mais a bola no segundo tempo, apesar de que a maior posse de bola foi do time do Palmeiras, até mais em relação ao primeiro tempo, mas teve um momento do jogo em que a Inter de Limeira estava com a posse de bola maior. É porque o Palmeiras no final também já passa a dominar completamente de novo, bota sangue novo e para administrar o Aníbal, o Estevão, o Vanderlan, Alan e Fabinho, mas e a Inter também meio que desiste ou prega, né? Cansa. O fato é que teve um momento ali no começo do segundo tempo que a Inter de Limeira estava mais com a bola, nem era tanto, mas estava um pouco mais com a bola. E o Palmeiras tinha essa possibilidade de sair em contra-ataques. E deu um pouca coisa também os contra-ataques do Palmeiras, mas ainda assim teve o terceiro gol com uma falta cobrada pelo Rafael Veiga de novo na cabeça de alguém dentro da área, dessa vez o Gustavo Gomes, que cabeceou sozinho mais uma vez e fez 3-0. O Igor Gabriel ficou parado no lance do Flaco Lopes, dessa vez ele teve um pouco menos de culpa, mas achei um jogo bem inseguro no geral do goleiro da Inter de Limeira. Com isso, o Palmeiras fez 3-0 e chega aí merecidamente com os 3 pontos na cola da Ponte Preta, para tentar ainda, nas últimas 2 rodadas, passar ou a Ponte Preta ou São Bernardo e chegar no mata-mata. Ainda de Limeira está em último lugar no grupo A, como eu já falei, né? Mais cedo no vídeo, brigando para não cair. Esses foram os jogos que tivemos aí na semana para comentar, então vamos agora falar de mercado de transferências, que está quase tanto ou mais movimentado do que os jogos do futebol brasileiro e do futebol europeu aí na Champions. Começando com o Lohan, sendo vendido por quase 50 milhões de euros para o CSKA Moscou. A torcida do Flamengo não gostou muito disso, em geral. Acho que acharam ele pouco valorizado pelo Tite, pelo Felipe Luiz e pela diretoria, por todo mundo. O fato é que o Lohan sai do Flamengo, um jogador aí que, de fato, até chegou a salvar o Tite em algum momento ali, né? E ele não deu muito mais oportunidades. Sai por um bom valor até, mas pro futebol da Rússia, que eu não sei se é bom para ele. Não sei se é bom para ninguém hoje em dia. Só pro Luiz Henrique talvez tenha coisa a dever aí judicialmente, e lá ele talvez possa jogar. Thiago Maia, mais uma vez sendo especulado no Santos. O Santos quer o Thiago Maia, mas o Inter não quer liberar, a não ser que seja por um valor muito alto. E vamos ver se o Santos vai ter essa disposição. Parece que o Thiago Maia quer ir também, mas, enfim, a torcida não quer que ele vá e a diretoria quer manter. Ele é um jogador importante no elenco. Roberto Firmino. Era natural que ele começasse a ser especulado no futebol brasileiro, já que ele não está mais inscrito no campeonato saudita, que é meio que aconteceria com o Neymar se ele não tivesse vindo, né? Então o Neymar veio, pode ser que o Firmino venha, não sei, tá sendo especulado no Fluminense. O Fluminense quer. Vamos ver se ele quer ou se ele vai preferir ficar lá, só jogando na Champions e ganhando muito dinheiro. O fato é, Roberto Firmino chega para ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro se ele chega em qualquer clube. Roberto Firmino é craque. E tudo isso acontece pela ida do Galeno, né? O Galeno chega no Al-Ahly e perde-se uma vaga para o Roberto Firmino no time que tem menos no campeonato da Liga Saudita, tem menos vagas para estrangeiros do que na Champions. Por isso que na Champions o Firmino pode jogar e na Saudi Pro League não. Vitor Roque, sendo especulado no Palmeiras, mas provavelmente seria antes do Mundial. Agora não deve sair do Betis, deve cumprir o contrato até o final, mas o Betis não deve comprar. Tem a opção de compra e não deve usufruir dela. O Palmeiras quer se aproveitar disso para trazer ele para o Mundial. Vamos ver se vai ficar sem centroavante até lá também, né? Segue negociando com o Sérgio Oliveira, o Sport. Assim, a torcida do Sport está criticando muito a demora para contratar um volante. Se a demora for para trazer o Sérgio Oliveira, que um dia desse estava fazendo gol em Champions e eliminando a Juventus do Cristiano Ronaldo, né, nesse momento ele está no Olympiacos,
eu acho que vale a espera, tá? Ele deve deitar e rolar aqui no Brasil, Sérgio Oliveira, hoje em dia. Paulo Vitor, volante do Atlético, indo para o Criciúma jogar a Série B. O Mariano, saindo do Atlético Mineiro também para o América. Ele que teve pouco espaço no ano passado e tinha dito que ia se aposentar, né? Mas não vai jogar ainda pelo América Mineiro. Mariano que jogou muita bola na final da Libertadores. E se jogar pelo menos um pouquinho daquilo, né? No América Mineiro vai ser uma contratação zaça para o Coelho tentar voltar para a Série A. O Rollheiser tá fechado com o Santos, tá? Realmente o Botafogo levou o chapéu, já era notícia um pouco velha isso. O Felipe falou na sexta, mas dessa vez está oficializado. Rollheiser é jogador do Santos e melou aí pro Botafogo. É um jogador realmente diferenciado e o Santos vai ter um grande nome aí para a sequência da temporada. E com isso sai o Patrick, que vai para o Atlético Paranaense jogar a Série B. Vamos ver se joga, né, esse ano. Porque ano passado ele só estava lá na Série B, no Santos. O Atlético Mineiro também quer o Mina, zagueiro ex-Palmeiras, né, ex-Barcelona, ex-Everton, que está no Cagliari atualmente. E quer o William Arão, que está no Panathinaikos. Seria um bom reforço. Então, os dois seriam excelentes reforços aí. Para o time do Atlético Mineiro, jogadores que já se destacaram muito. Foram talvez os melhores das suas posições, respectivamente, quando estiveram aqui no Brasil. Então, acho que talvez não voltem nesse nível como melhores de suas posições, mas voltam para agregar bastante no elenco do Atlético Mineiro, com certeza. E aí teve o troca-troca com o Palmeiras. Bruno Fux vai para o Palmeiras, um zagueiro que chega para compor elenco. Assim, o Palmeiras perdeu o Vitor Reis e trouxe Bruno Fux, pelo amor de Deus. Não tem. Não chega perto de ser uma reposição equivalente. Mas bota um zagueiro a mais ali no elenco. O time do Palmeiras que tava, se não repõe em qualidade, repõe pelo menos em quantidade. E o Caio Paulista vai para o Atlético Mineiro junto com o Rony. O Caio Paulista não acho que vai jogar muito, assim como no Palmeiras, tem jogado melhor, bem melhor do que para jogar ali na lateral esquerda. E lembrando que o Paulista é jogador acusado de agressão pela sua ex-namorada ou ex-esposa, sei lá. Tem sempre que ressaltar esses casos, porque né, a gente acaba falando dos jogadores aqui, pelo desempenho deles em campo, que do Caio Paulista é ruim, no geral, mas quando tem esse tipo de coisa, a gente não pode nunca deixar se esquecer também. Como do técnico do time dele também, né, que ele vai jogar. Que não é nem só acusado, foi condenado a fugir. Não de agressão, de coisa pior, na verdade, né? E o Rony chega para ganhar R$1 milhão por mês no Atlético Mineiro, o que eu acho loucura. Mas o fato é que o Atlético Mineiro está contratando muito atacante. E eu acho que isso pode significar que o Daverson fique pouco tempo, né? Ainda no time do Atlético, porque por mais que tenha sido importante no ano passado, eu não acho que, principalmente pelo fato de que está chegando muita gente, né? Ele pode perder espaço. Mas o Rony, assim, o Rony, ele tem a agregar. Não estava agregando muito, mas não vale o que estão pagando, o que queriam pagar aí pelo mundo, pelo Brasil, nem a pau. Então é completamente loucura. O fato é que o Palmeiras se livra disso. Finalmente, também não aguentava mais falar de Rony. E finalmente se definiu essa novela. Ele vai para o Atlético Mineiro. Parecia ter fechado com o Vasco que ia pagar mais, o que é loucura, mais ainda. Mas a Leila disse: não, a gente fechou com o Atlético Mineiro. E a gente não vai fazer o que um clube russo e um outro jogador aí fizeram com a gente, que é meio que o Claudinho, né? Saindo para o Catar, ao invés de ir para o Palmeiras, quando aparentemente estava tudo fechado. E a Leila não quis deixar isso acontecer com o Atlético Mineiro. Não vai para Vasco coisa nenhuma, vai para o Galo. O Sport contrata o zagueiro João Silva, que ninguém conhece, mas jogava ali. Ele é português e jogava na Bélgica. Vai ter contrato até 2027. E o Sport meio que repõe o Rafael Thierry, que vai ter que tratar uma lesão na lombar. Então, contrata o zagueiro para o lugar dele.
O Vasco tá negociando com o atacante Fabinho do América Mineiro. E aí, como eu falei de Davidson, né, um dos times que está especulando ele é o Vitória. O Grêmio finalmente fechou com o Camilo, que já tinha sido especulado. Ele foi apresentado, inclusive, e ele disse até que a guerra na Rússia foi um dos motivos que ele queria sair de lá. Então, veio para o Brasil. Também está fechando com outro zagueiro do esporte, o Lucas Cunha, falta só assinar. Vindo do Red Bull Bragantino. E o Tobias Figueiredo, zagueiro do Fortaleza, indo para o Atlético Paranaense jogar a Série B. Depois de muita treta, parece que o Lucas Esteves finalmente é um jogador do Grêmio. E o Luan Cândido também, né? Que pode ser dessa mesma função, mas vem jogando mais como zagueiro nas últimas temporadas. Enfim, reforça o lado esquerdo de sua defesa. O time do Grêmio com nomes interessantes. Luan Cândido e Lucas Esteves fizeram bons anos aí nos últimos anos. Quer dizer, o Lucas Esteves no último ano, no anterior nem tanto. Mas o Luan Cândido vem de boas temporadas pelo Red Bull Bragantino. O Lucas Esteves vem de um grande ano pelo Vitória, que fez muito jogo duro, mas liberou finalmente para o Grêmio. O Grêmio, por outro lado, libera o Nathan Fernandes por 10 milhões de dólares para o Botafogo, que finalmente vai se movimentando nessa janela de fato. Faltando técnico ainda, mas contrata um nome aí promissor para o ataque. O Internacional negociando por quase 90 milhões de reais o volante Irala, do São Lourenço. Confesso que eu não conheço muito. O Palmeiras negociando com o Mikael, zagueiro, né? Do Houston Dynamo, de 24 anos, jogador que foi revelado pelo Atlético Mineiro, tá lá nos Estados Unidos desde 2022. É mais um zagueiro aí, né? O Palmeiras sabe que precisa repor. Vamos ver se esse Mikael, a gente não lembra muito dele no Atlético Mineiro. Pode ser que dificilmente, né, vai repor ele no nível do Vitor Reis, mas é um zagueiro a mais ali para o time do Palmeiras que pode agregar. No nível do Vitor Reis não vai ninguém. Agora o Atlético está liberando o Otávio para o Fluminense, era um volante ali reserva, que às vezes atuava, principalmente no ano passado, porque na Copa do Brasil, que o Atlético chegou até a final, o Fausto Vera não podia jogar, por já ter jogado pelo Corinthians. E aí, com isso, o Otávio tinha muito espaço. Tevez, atacante da base do Cruzeiro, indo pro Atlético Mineiro, e o Joseph pro América Mineiro, volante também do Cruzeiro, os dois indo jogar a Série B. E saindo do Cruzeiro. Cruzeiro que parece estar querendo o Santiago Rodrigues, do New York, lá da MLS, né? O Santos também fala dele, mas vamos ver para quem que o New York City vai mandar ou se vai ficar com o Santiago Rodrigues. Também falou do Botafogo. Até o Botafogo parece ser o mais avançado nesse negócio, inclusive. João Vitor, do Vasco, tá negociando para sair por quase 30 milhões para a Rússia, para o CSKA. E o Cruzeiro também teve interesse nele, mas não vai dar certo. O Sport também negocia com mais um volante, além do português lá, que eu me esqueci o nome, Sérgio Oliveira. E é o Portilha, que viria do Talheres. Pode ser um nome interessante também. O fato é que o Johan jogando de volante não dá, né? E o Wagner Leonardo, que teve toda aquela notícia de que podia ir para o Bahia no começo do ano, mas ele não foi. E o Vitória provocou. O próprio Wagner Leonardo postou nas redes sociais ele fazendo gol no Bahia, ele comemorando com a torcida, uma relação muito intensa que ele tinha com o torcedor do Vitória. E eu falei comemorando no meio da torcida do Bahia, eu acho talvez, mas comemorando no meio da torcida do Vitória. O Wagner Leonardo era capitão do Vitória, né? Ele não quis estragar essa relação que ele tinha com o torcedor do Leão, mas foi pro Grêmio. Não foi pro rival, mas agora sim ele vai sair por 26 milhões de reais, é um bom valor que o Grêmio paga pro Vitória. Wagner Leonardo será zagueiro do Grêmio.
E quem será zagueiro do Cruzeiro é o Gamarra, que veio com muita expectativa para o Atlético Paranaense no ano passado, não deu nada certo. Nada deu certo no time do Atlético Paranaense no ano passado, o time caiu, mas o Gamarra, zagueiro promissor, vai para o time do Cruzeiro. Agora, vamos ver se um ambiente talvez um pouco menos caótico, apesar de eu não ser super fã da diretoria do Cruzeiro, menos pior do que a do Atlético no ano passado, ela é. Everaldo, atacante do Bahia, está sendo especulado em todo lado também, né? Nesse ano, já foi no Ceará, já foi no Vitória. Aparentemente agora ele está negociando com o Fluminense. É um bom nome. Pode suprir aí o Cauã Elias, que saiu, né? Então, Cauã Elias e John Kennedy saíram 2 centroavantes da base do Fluminense, que está negociando com o Everaldo agora para ter ali um backup para o Cano. E o Grêmio também fechou com o atacante Christian Oliveira, que foi um jogador aí que jogou no time de Los Angeles, né, Los Angeles FC, lá da MLS, libera o Christian Oliveira para o Grêmio, que pode ser também mais um nome interessante. Muitos jogadores da Major League Soccer vindo para o futebol brasileiro nessa temporada. E vamos ver como ele vai se sair, como todos esses reforços dos times do Brasil vão se sair, os times estão se movimentando, as diretorias estão trabalhando, algumas mais, algumas menos, algumas melhor, algumas pior. Então diz nos comentários quais que tu acha que fizeram as melhores contratações e as piores, quem está se mexendo melhor nessa janela de transferências, e fala também dos jogos dos campeonatos estaduais, da Copa do Nordeste e da Champions League. O que tu achou das análises, o que tu achou dos meus comentários, se tu concorda, se tu discorda, dá teus palpites para quem passa aí para as oitavas na Champions. E é isso. Até a próxima. Dá o like no vídeo se tu gostou, dá o dislike se não gostou, se inscreve no canal, compartilha aí o vídeo para todos os seus amigos e até a próxima. Tchau!